Saudações, pessoal! Eu sou o professor Frederico Schaff. Na videoaula de hoje de redes industriais, eu vou falar sobre a evolução histórica da comunicação. Vamos lá. Então, o tópico de hoje é a evolução histórica, que está dentro da unidade 1, tá? Que é uma unidade introdutória, então, sobre a comunicação de dados e redes industriais. Tá? O nosso curso aqui vai abordar diversos assuntos, né? E vamos começar, então, pela evolução histórica. Começando pela evolução histórica da comunicação, tá? Para depois entrar nas redes industriais. Vamos lá. Então, primeiro interessante definir o que é uma rede industrial, tá? Uma rede industrial, então, é uma infraestrutura de comunicação de dispositivos utilizados na indústria, tá? Que geralmente faz a comunicação, ou que é uma infraestrutura para comunicação entre controladores, atuadores, sensores, sistemas de supervisão, como escadas, e sensores e dispositivos então de interface homem-máquina, IHMs, assim como muitos outros utilizados na automação industrial. Tá? Essa rede então ela é utilizada para trocar informações desses dispositivos que por consequência estão ligados ao sistema de automação. Bom, existem diversos níveis de rede, tá? Depois eu vou comentar isso aqui melhor para vocês, tá? Mas geralmente o que a gente vê quando fala sobre dispositivos de automação e até sobre redes industriais é o que a gente chama de pirâmide, tá? De automação. Tá? Essa aqui uma das pirâmides adaptada então do autor Castrucci, tá? Onde na base da pirâmide geralmente a gente tem o que a gente chama de nível de processo. Acima dessa base então a gente tem o nível de controle, tá? Onde tem os controladores lógicos programáveis tipicamente. Acima do nível de controle tem o nível de supervisão, onde estão os sistemas de escada normalmente, e acima do nível de supervisão está o nível de administração, onde tipicamente a gente tem aí os sistemas então de ERP e MRP. Tá? Bom, conforme a gente tem esses níveis de automação, a gente também tem níveis de redes industriais, que interligam tipicamente esses dispositivos desses diferentes níveis. Tá? Então, conforme vai aumentando a complexidade dos dispositivos, geralmente vai aumentando também a complexidade da rede. Tá? Aqui tem um outro exemplo de construção dos níveis de rede, tá? Uma divisão um pouco diferente aqui, né? Os nomes não são bem iguais, mas a ideia é a mesma. Tá? Então, na parte mais baixa ali tem o que ele chama de nível de elemento, depois nível de campo, nível de célula, nível de área e nível de planta. Tá? A ideia é a mesma, só que não está organizada como uma pirâmide. Tá? Bom, vamos para a evolução histórica então, né? Tá? Entendendo então que a rede industrial faz parte de um sistema de comunicação, tá? É importante a gente ver a evolução dos sistemas de comunicação também, tá? Obviamente, né? É claro que a evolução humana e as diversas evoluções tecnológicas influenciaram a comunicação, tá? Mais importantes são os avanços, então, na parte de mecânica e na parte de elétrica. Tá? Para entender os conceitos, nada melhor do que entender como começou a comunicação. E aqui eu vou para os primórdios, tá, pessoal? Podem achar um pouquinho chato, tá? Mas é importante entender quais são os princípios básicos da comunicação, inclusive nos primórdios. Tá? Então, vamos lá. Geralmente eu faço isso numa aula presencial normal, né? Onde eu tenho um sistema com dinâmica de perguntas, tá? Aqui, como a gente não vai ter esse tete-a-tete, né? Então essa comunicação presencial com os alunos, tá? Eu vou fazer as duas partes aqui, né? Então eu vou fazer a pergunta e vou responder também, tá? Então, vamos testar conhecimentos gerais da comunicação com a dinâmica de perguntas e respostas? Vamos lá. Primeira pergunta que eu teria era: como duas pessoas na sala fariam para se comunicar? Vocês podem pensar, bastava eles ir lá e abrir a boca e falar alguma coisa e o outro escutar. Acabou. Pode ser, bem simples assim, tá? Então, essa é uma forma bem simples de comunicação que a gente usa no dia a dia, né? Então, nada difícil de responder essa pergunta. 2. Quais são as características dessa comunicação? Se a gente está usando essa comunicação, então ela tem características. Qual é que é a característica? Bom, a gente usa as cordas vocais para produzir vibrações. Essas vibrações causam efeitos sonoros, né? E os efeitos sonoros viajam então pelo ar até chegar perto do nosso ouvido. Nosso ouvido capta as vibrações, transforma em sinais
que o nosso cérebro interpreta, e aí está a comunicação. Né? 3. Ouçam o áudio e respondam se entenderam. Aqui eu vou fazer uma dinâmica bem simples. Então, vamos lá com perguntas. Então, vou colocar um áudio aqui e vou ver se vocês entendem o que está sendo falado ali. 大家好，我希望您了解我在说什么。 Bom, ficou lógico pelo áudio que eu coloquei, né? Que tem alguém falando. Vocês entenderam alguma coisa? Pode dizer, mas isso aí não é português. Bom, mas é uma comunicação. Então, não entenderam. Tá? Ou pode dizer, eu entendi uma palavra. Alguma coisa do tipo assim. Tá? Mas vocês percebem, né? Que é uma comunicação. Mesmo que não entendam nada. Ouçam o segundo áudio e respondam se entenderam. Hi guys, I hope you understand what I'm talking about. Opa, esse aí parece ser mais sonoro ao nosso ouvido, né? Parece que a gente entendeu alguma coisa, né? Professor, eu acho que é inglês que estão falando. Realmente, né? É inglês que falaram ali. E, eu acho que eu entendi guys ou alguma coisa assim, né? Vocês podem ter entendido tudo, algum pedaço, alguma coisa, mas vocês viram que é uma comunicação também, né? Vou colocar um outro trecho. Tá? Ouçam um terceiro áudio e respondam se entenderam. Oi, turma, espero que entendam o que estou falando. Professor, eu vi que estão falando alguma coisa ali, talvez eu tenha ouvido um falando no fim, mas eu não entendi tudo. Eu coloquei 3 áudios diferentes, né, justamente para vocês notarem, né, que tem diferenças na comunicação, né? Então, um falando em chinês, outro falando em inglês, e o último, por incrível que pareça, agora é falando em português. Mas pareceu quase incompreensível, né? Por quê? Bom, eu alterei, né, a velocidade da fala ali, né? Mesmo assim, né, vocês podem ter entendido uma que outra palavra. São aspectos da comunicação que eu acho que eu gostaria de levantar questões para vocês irem pensando, né? Vamos lá. Mais perguntas dinâmicas, então. Como 2 pessoas na sala fariam para se comunicar estando cada uma em um dos cantos da sala? Você pode imaginar, né? Tem uma sala grande, né? Então tem um aluno lá no fundo, à esquerda, e um na frente à direita, né? Então, os pontos mais distantes dentro da sala, né? Como é que eles falariam para comunicar? Professor, eu posso falar normal um pouco mais alto. O outro ouve lá. É verdade. É uma forma de se comunicar. Então é uma possibilidade. Não dá para falar baixinho que você também não ouve. Então, aí tem um aspecto importante também na comunicação, né? Que tem atenuação na comunicação, geralmente, né? Bom, e agora começa a colocar dificultantes, né, nessa comunicação. Essas 2 pessoas, então, em pontos bem distantes da sala, agora tem que se comunicar, mas sem falar. E agora? Opa, já começa a ficar difícil, professor. O que pode fazer? Pode, sei lá, gesticular. Pode mandar um papelzinho com um texto escrito. Alguma coisa assim. Isso são outros métodos de comunicação, né, pessoal? Bom, a sala é distante, né? Mas geralmente a gente não tem mais que 15, 20 metros na sala, né? A não ser que seja sala muito grande, que normalmente a gente não tem nas universidades, né? Mas se a distância aumentar ainda mais, vamos pensar num campo de futebol, um aluno em cada goleira, ou uma pessoa em cada goleira, tentando conversar um com o outro. Dá? Olha, até pode ser que ouça mais ou menos o que o outro está produzindo som lá, mas geralmente é difícil de entender daí, né? A não ser que tenha alguém que grite bastante, né? Então tem empecilhos aí, tem limite para nossa comunicação vocal, né? E se houvesse um obstáculo impedindo o transporte ou linha de visão entre os envolvidos? Tem 2 indivíduos que querem se comunicar, eles estão separados a 100 metros de distância, e colocam uma barreira, como se fosse um muro entre eles, mais alto que eles, né? Então eles não se enxergam. E aí, como é que eles vão se comunicar? Já começou a ficar difícil, professor. Vocês podem dizer, mas eles pegam o celular e se comunicam. Verdade, é um meio de comunicação. Está fazendo interligação entre os 2. Também é uma comunicação aí. Outro. E se quisesse que a mensagem não pudesse ser entendida por qualquer um? Aí tem um aspecto de segurança.
Aí eu não posso gritar, né? Porque senão qualquer um que ouve ali já está entendendo a mensagem e eu não posso usar esse e-mail se eu quiser um segredo, né? Então vai ter que envolver alguma coisa, né? Se eu for utilizar o celular, alguma coisa assim, vai ter que ter uma criptografia, alguma coisa ali, né? Tá? Então tem aspectos de segurança na comunicação também que são importantes. Tá? E se aumentássemos ainda mais a distância? Tá? 100 km agora. Opa, para fazer a comunicação. 100 km, né, pessoal? Tá? Aí nem que gritasse vai adiantar, né? Então tem que ser, não pode ser mais vocal, vai ter que ser de uma outra forma, tá? Nem visual dá mais, né? 100 km é muito longe, não tem distância visível, né? Tá? Então a gente não enxerga um outro 100 km de distância um do outro. Tá? Então teria que ser outro método de comunicação aí. Tá? Vocês poderiam dizer, celular. Também, né? O que muita gente utiliza hoje, né? Computador, celular, daí não importa qual é a distância, né? É um meio de comunicação. Tá? Quais são as características que estão envolvidas? O celular se liga a uma torre de celular, que tem um sistema de interconexão de torres de celular e faz a comunicação entre os dispositivos. É verdade, tem todo um sistema ali, né? Tá, mas o celular como é que funciona? Como é que ele capta as ondas vocais? Como é que ele transforma essa informação? Como é que ele transmite essa informação para a torre? Tem toda uma questão envolvendo de comunicação ali. Então, parece fácil, mas tem muita evolução em cima disso. Tá? E muita tecnologia envolvida. Tá? Por isso que a gente vai ver agora a evolução histórica. Tá? Então lá. Bom, e se quiséssemos falar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Opa, que aumenta a complexidade. Não é uma pessoa com uma pessoa conversando, é uma pessoa com duas, por exemplo. Ou uma com 3, ou uma com 100. Bom, vou ter que ter um sistema que permita, então, essa distribuição dos envolvidos se comunicarem. Uma coisa bastante comum que a gente está tendo agora com a pandemia, né, pessoal? Estamos usando a aula virtual, digamos assim, entramos no ambiente de reuniões virtuais, e aí todo mundo tem direito de falar. Uma coisa importante, né, é que se todo mundo falar ao mesmo tempo, não dá a comunicação certa também, né? Então, bom, tem um aspecto importante aí. Então, um fala e os outros escutam. É bem importante isso também, né? E se quisessem garantia de recebimento? Opa, um para vários e sabendo que todos esses vários entenderam a mensagem. Vocês podem pensar, professor, tem um WhatsApp lá, eu mando uma mensagem no grupo lá e aí vejo se tem os vizinhos lá de recebido. É uma ideia, né? É uma garantia de recebimento, tá? Então, legal isso, né? Tem a tecnologia envolvida, obviamente, né? Tem um sinal de retorno, né? Dizendo, opa, alguém recebeu a mensagem lá e eu tô avisando para quem mandou que foi recebido. Então, isso é importante na comunicação também. Tá? E se quiséssemos saber se a pessoa está pronta, apta para receber a mensagem? Tem tecnologia envolvida nisso também, né? Vamos pensar num rádio, tá? Como se fosse um walkie-talkie, ou um rádio PBX, esses antigos, né, que o pessoal fala. Como é que a gente transmite uma mensagem? Ou pergunta se alguém está pronto para receber mensagem pelo rádio? A gente diz lá, fulaninho, está aí, câmbio. É bem assim, né? Então, só vai transmitir a mensagem em si se recebeu um retorno lá de baixo. Opa, é fulano, sim, pode mandar a mensagem, câmbio. E aí tem a comunicação, né? Então, isso é importante também. Uma vez configurada ou escolhida a forma de comunicação de 1 para N pessoas, como evoluir para uma conversa de M para N? Opa, múltiplas para múltiplas pessoas. Começa a ficar complicado, né, pessoal? E é o que geralmente a gente tem nas redes industriais. Múltiplos dispositivos se comunicando com múltiplos dispositivos. Como é que faz isso? Tem que ter uma organização. É bem simples. Como organizar a conversa dos participantes da rede de forma dinâmica? Tem que ter regras. É bem simples, né? Então a regra, vamos fazer o seguinte. Todo mundo quer falar. Então fala um por vez. Então primeiro fala fulano, depois segunda fala fulano, terceiro fala fulano, e depois a gente pode pensar, quem levantar a mão primeiro fala na sequência e assim por diante. Tem que ter uma regra, tem que ter o que a gente chama de protocolo de comunicação.
É por isso que é bastante importante a gente entender esses funcionamentos, né, da comunicação para entender justamente os protocolos de comunicação, ok? Então, espero que vocês tenham achado interessante essas questões que eu levantei, né? Normalmente a gente conversa bastante isso durante a aula, mas aqui tem que fazer um pouco mais rápido, né? E eu mesmo estou respondendo as perguntas. Gostaria que vocês refletissem em cima do que eu estou falando, ok? Bom, vamos então para a evolução agora, tá? Vamos pensar nos primórdios da comunicação, tá? Desde os primórdios da evolução humana que a comunicação é crucial e é o que nos diferencia muito de outras espécies animais, tá? Vocês podem advogar, mas os bichos lá também têm uma forma de comunicação, mas é muito pouco eficiente, né? A não ser em alguns casos que advogam lá que baleias ou golfinhos têm uma comunicação boa, até formigas têm uma comunicação com o sistema químico, né? Todas essas coisas assim, né? Mas não é uma comunicação tão eficiente quanto a humana, né? Então, por isso até que nos dá uma grande vantagem evolucionária, né? Então, é crucial para os humanos a comunicação. No início, naturalmente, que a comunicação só era possível na forma verbal, através de voz e sons, através de meios de comunicação por ondas mecânicas, que a gente chama de vibrações sonoras. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, então, me comunicando com vocês, falando no microfone, né? Tá? É uma comunicação mecânica. Então, as vibrações das minhas cordas vocais fazem as moléculas de ar vibrarem. Essas vibrações são captadas pelo microfone. Tá? Normalmente, antes do microfone, as pessoas, quando não tinha tecnologia, né, as pessoas só usavam boca e ouvido, né, para comunicação. Então, só comunicação verbal, e essa comunicação verbal é por ondas mecânicas, vibrações sonoras. Ou, se não for dessa forma, né, verbal, através da observação de comportamentos e gestos. Aí, utilizando a visão, né, para entender. O cara faz assim, ou o cara faz assim, uma coisa assim, né, os gestos meio universais, né, para, vem, espera, uma coisa assim, né, essas coisas assim, ou não, sim, né, essas coisas assim são meio universais, né. Claro que isso na sociedade, né, foi se aprendendo esses gestos, né, mas isso pode ser utilizado para comunicação, tá? E foi utilizado na comunicação por muito tempo, né? Na evolução humana. Tá? Essa forma de comunicação primitiva possui limitações físicas. Tá? Todas têm, né? Mas essa possui mais ainda, né? Principalmente de distância entre os indivíduos envolvidos na comunicação, não pode ser muito mais que vários metros, né? Se a gente começa a aumentar para 30, 40, 50 metros, já começa a ficar bem difícil a comunicação, né? Tanto sonora quanto visual. Para a comunicação visual também não se pode estar mais distante que algumas dezenas de metros. Para suplantar as restrições, foi necessário o desenvolvimento de algumas técnicas que diferenciam o humano das outras espécies. Aí que tá. Então, vamos ver. Tá? Uma das técnicas bastante utilizadas na comunicação para suplantar grandes distâncias é o uso de mensageiros. Tá? O uso de um meio de transporte para as mensagens. E aí vamos ver três possibilidades, né? O que a gente chama de relato de mensageiro, carteiros e pombos correios. Tá? Na história, né? Se vocês lerem coisas bem antigas, né? Vocês vão ver que uma das primeiras relatos, né, sobre o uso de mensageiros, né, foi na Grécia Antiga, né? Aí tem uma história bastante conhecida que é a história do Fidípides, né? O Fidípides é o que a gente chama de hemerodrome, ou no inglês day runner, ou até no francês, né, courier, né? O Fidípides, o que ele fez? Ele levou uma mensagem da cidade de Maratona à cidade de Atenas, na Grécia. Esse feito foi relatado, tá, por ter acontecido então em 490 a.C. Tá? E o que o Fidípides fez? Ele correu, tá, da cidade de Maratona até a cidade de Atenas, tá, para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. Tá? E, bom, reza a lenda também, né, que
os gregos derrotaram então os persas em Maratona, tá? Mas os persas saíram daquele local onde eles estavam, eles perderam, não foram aniquilados, né? Mas eles perderam e iam atacar Atenas, né? Tanto que o Fidípides correu para avisar que eles estavam indo para lá, ok? Esse feito do Fidípides ficou famoso até por causa da distância que ele correu, né? O que a gente chama hoje de maratona, né? Maratona, então, 44 e uns quebradinhos quilômetros, né? Então, ficou até prova olímpica, né? A maratona, né? E homenageiam lá o Fidípides, tem até eu coloquei aqui, tem uma captura aqui, uma foto, né? De uma estátua, né, na Grécia que tem sobre o Fidípides, ok? O que ele fez? Ele correu, ele tinha mensagem, então alguém disse para ele, ó, vai lá contar que a gente derrotou os persas em Maratona e que os persas estão indo para Atenas. Ele guardou essa mensagem e quando ele chegou em Atenas lá, reza a lenda que ele contou essa história e morreu na sequência, tá? Como eu disse, né, isso é uma história, né? Bom, também dá para utilizar, além dos mensageiros, né, tá? Que são as próprias pessoas que correm ou que transportam a mensagem, dá para as pessoas utilizarem um outro método de corrida também, tá? Bastante conhecido, tá, na história é os carteiros, então, a cavalo, né? Então, está aqui a representação artística, né, de um sistema de comunicação bastante conhecido, bastante utilizado nos Estados Unidos, né? Na época, em épocas bem antigas, né? Então, quando a gente tinha lá o faroeste, alguma coisa do tipo, né? Esse serviço de comunicação lá, com carteiros, que eu vou apresentar para vocês é o Pony Express, tá? O Pony Express tinha um feito bem grande sobre o Pony Express, né? Que eles conseguiam percorrer umas distâncias absurdas, tá? E entregar a mensagem de um lado dos Estados Unidos ao outro lado dos Estados Unidos em 10 dias, tá? Como é que eles conseguiram fazer isso, pessoal? Professor? Bom, vamos ver, tá? Então, aqui está uma representação artística do trajeto do Pony Express, tá? Vocês veem, né, que ele vai de uma distância bem grande na costa oeste dos Estados Unidos à costa leste dos Estados Unidos, tá? Isso aí, se não me engano, dá 3.100 quilômetros por relato, tá? Então, onde ele vai de São Francisco a Nova York, tá? Em 10 dias. Antes desse sistema do Pony Express, tá? Essa comunicação levava 180 dias. Então, com o serviço do Pony Express, tá? Os 180 dias caíam para 10 dias. Óbvio que isso tinha custos, né? Tá? Então, bastante interessante para mostrar aqui com o funcionamento disso, tá? Tem um filme, tá? Que relata o funcionamento do Pony Express. Tá? O filme é de 1953, então é um filme bastante antigo, tá? O nome é justamente Pony Express. E eu vou passar um pedacinho aqui só para vocês verem como é que é a ideia desse Pony Express. The daredevil riders of the Pony Express begin their race to cut the dangerous journey across the continent from 180 days down to an incredible 10. Bom, pessoal, creio que deu para vocês verem um pouco, para ver como é que esse feito era feito, como é que eles realizavam essa comunicação e como é que eles baixavam tanto esse tempo, né? Vocês viram ali que vinha um carteiro, né, carregando uma bolsa, né, de mensagens. Ele chegava num local pré-definido e entregava para outro carteiro que estava esperando continuar a sequência da corrida do cavalo aqui, né? Então, a grande sacada aqui é o que a gente chama tinha entrepostos, tá, na comunicação. Então, o cavalo em si, ele não ia de São Francisco para Nova York em 10 dias. O mensageiro e o cavalo. Até porque fazer em 10 dias 3.100 quilômetros, a cavalo provavelmente ia matar o cavalo, né? Ia morrer bem antes disso, né? Então, o que era feito aqui? O cavalo corria uma distância que provavelmente era relativamente curta, sei lá,
vamos pensar aqui, 20, 30 quilômetros, chegava no entreposto, nesse entreposto tinha alguém esperando, esse outro corria mais 20, 30 quilômetros, chegava no outro entreposto e assim por diante. Tá? Então, garantia que o cavalo conseguia correr aquela distância que não era tão pouco, né, mas também não era tão longa a ponto de matar o cavalo, e ele conseguia manter uma determinada velocidade, tá? E, bom, ia se somando esses pequenos entrepostos, né, e tá mostrando, inclusive, aqui nessa gravura, né, então todos esses pontinhos aqui possivelmente são entrepostos, né, entrepostos bastante conhecidos, né, pode ter outros ainda na sequência, né? Ok? Bom, o filme relata também que era perigoso fazer isso, né? Então cruzava toda a parte interna dos Estados Unidos, né? Você sabe ali que nessa época tinha índios e coisa, né? Então tinha gente atacando o Pony Express também. Bom, tem outro sistema de mensageiros, tá? Que muitos usam até, em alguns casos até hoje, tá? Que é o que a gente chama de pombo-correio, tá? Vem do inglês ali War Pigeon, que é os pombos utilizados na guerra, então, para comunicação, ou Pigeon Post, né, que seria o serviço de correio, tá, através de pombos. Tá? Então, vocês estão vendo aqui duas representações, né? Tá, o primeiro esse aqui que seria o War Pigeon, né? Então, um soldado aqui, né, carregando uma caixa com pombos, tá? E aqui outra representação da mensagem que o pombo levava, né? Claro, uma mensagem pequenininha, colocada na perna ali, né? Bom, isso foi utilizado por bastante tempo, né? Ah, professor, por que utilizavam pombos? Os pombos têm um sistema de geolocalização bastante bom, tá? Então, se treina para eles viajarem de um local para outro, parece que eles têm um GPS lá, eles conseguem se achar. Tá? Então, é bem interessante nesse sentido. Tem várias representações de pombos-correios também no cinema, tá? Então, no cinema e em filmes, né? Em seriados de TV, tá? Vocês devem ter visto alguma coisa disso aí, né? O filme do Harry Potter lá não usava não pombos, né? Mas usavam corujas, né? As corujas que entregavam cartas. E lá na série, né? Game of Thrones, que muitos devem ter visto, né? Não utilizavam pombos, mas utilizavam corvos, né? A ideia é exatamente a mesma, né? Vocês veem ali, né? Transportar uma mensagem de um lado ao outro utilizando um animal para isso, né? Seja qual for o animal. Tá? Bom, sobre os mensageiros aqui a gente já pode fazer uma análise, né? Quais são as características dessa tecnologia? Tá? Qual é a informação que trafega? Tá? A informação que trafega é uma carta ou uma mensagem verbal. Depende aí do qual sistema que vai ser utilizado. Se vai ser utilizado uma carta escrita, né? Ou se vai ser alguém que vai contar aquela história. Tá? No caso do Fidipes lá era alguém que contava, né? Não tinha nem escrito em nenhum lugar. Tá? Qual é a distância permitida? Bom, depende das condições do transportador. Tá? Então, qual é o funcionamento? Tá? A mensagem trafega junto com o transportador. Tá? Não é comum, né? Nesses filmes aqui, as pessoas matar lá os corvos ou matar os pombos lá para que não haja comunicação de um lado para o outro. Tá? Pode-se incrementar esse sistema com o uso de entrepostos, né? O que eu mostrei para vocês ali da casa do Pony Express, né? Então esse é um sistema bem rudimentar, mas que funciona muito bem. Tá? Bom, tem outros sistemas, professor? Claro que tem. Vamos ver na sequência. Tá? Aqui eu coloquei não em sequência cronológica, tá? Mas em sequência digamos assim, de evolução. Tá? As primeiras formas de comunicação a longas distâncias, tá? Sem contato visual normal, então sem contato que a pessoa enxerga a outra pessoa, vai enxergar uma outra coisa, são os que a gente chama de sinalizadores de fogo, ou faróis sinalizadores. Vem lá do inglês fire beacons, tá? Que vocês veem aqui nessa representação artística. Então, tem duas pessoas aqui, tá? Elas estão com fogo aqui, né? E tem uma pira lá, né? Essa pira, o que ela faz? Bom, as pessoas conseguem enxergar de longe esse fogo aqui, né? Então, esse fogo aqui, ou a fumaça, né? Ou até tambores, né? Tá? Pode ser utilizado, então, para enxergar bem de longe, né? Essa comunicação. Claro que aqui, nesse caso, a comunicação tem que ser conhecida, né?
entre eles, mas vocês veem aqui, está acendido esse fogo aqui, né? E mais para sequência lá, alguém enxergou esse fogo, colocou fogo aqui, colocou esse fogo aqui, provavelmente foi mais longe, e de acordo com a rede de faróis sinalizadores pode ir a longas distâncias. Tá? Bom, para representar um pouco dessa tecnologia, né, sobre os Fire Beacons, né, eu coloquei aqui um trechinho do filme Senhor dos Anéis 3, tá? O Retorno do Rei, tá? Que representa justamente essa ideia dos Fire Beacons e qual é a mensagem que está sendo transmitida. Tá? Então, o trechinho do filme é o Beacon of Amandine, tá? E a ideia é que Gondor está chamando por ajuda, né? Gondor calls for aid. Tá? Vou colocar esse trechinho do vídeo. Se o YouTube cortar, né, eu coloco lá nas descrições do vídeo, ou até nos comentários do vídeo lá, o link do vídeo de onde eu tirei isso aí, tá? Que é público no YouTube. Então eu vou colocar aqui para vocês verem. Opa, desculpa, ocorreu um erro aqui. Bom, pessoal, eu creio que a ideia aqui ficou clara, né? Então, qual é a vantagem desse sistema, né? Então, tem toda a rede ali, alguém vai lá, viu que foi pôr fogo, põe fogo na sua própria pira e assim a informação trafega, né? Vamos lá, seguindo então, né? Opa. Então, no ano 2900 a.C., houve o primeiro relato de uso de estações intermediárias, que a gente chama de message relays, que repetiam o sinal visual, amplificando assim a distância de transmissão. Embora bastante primitiva, essa tecnologia de repetição ainda é empregada em larga escala hoje em dia. Mudou-se somente o meio físico da transmissão de mensagens. Vocês podem pensar, professor, mas esse message relays nem utilizam mais, né? Usa. Tá? Tem estações repetidoras de TV, por exemplo. É o mesmo princípio. Tá? Bom, características dessa tecnologia. Tá? Qual é a informação que trafega? Bom, dos faróis sinalizadores, a informação é binária, né? Ou está aceso o fogo, ou não está aceso. Tá? Ou está tocando o tambor, ou não está tocando o tambor. Ou tem fumaça, ou não tem fumaça. É uma coisa bem simples, né? Então, lá. Bom, obviamente, né, que a informação que trafega, além de binária, ela deve ser conhecida previamente pelos envolvidos, né? Não adianta nada alguém chegar lá e ver, colocaram fogo. Tá, e aí? O que quer dizer isso? Tem que ser conhecido pelos envolvidos, né? Então,
no caso ali dessa representação do filme do Senhor dos Anéis, né? O acendimento do fogo ali é um pedido de ajuda. Tá? Qual é a distância que pode ser utilizada? Bom, depende das condições climáticas e, obviamente, do olho ou do ouvido humano, que for utilizado, né? Nesse caso, até bem esquisito ali a representação, né? Se vocês forem ver os últimos beacons ali ligados, né? Um estava no cume da montanha, assim, e a montanha tava com névoa na volta. Como é que alguém de baixo enxerga? É meio esquisito, né? Bom, vamos lá. Funcionamento, tá? Então, há uma rede de faróis que funciona como repetidores. Bem essa a ideia. Vamos para a próxima tecnologia, tá? Então, aumentou-se a complexidade aqui, e um dos que aumentaram a complexidade para esse tipo de comunicação foi o Enéas Tácticos, tá? Então, um grego. Tá? Ele inventou o que a gente chama de telégrafo hidráulico. Tá? Nesse telégrafo hidráulico, tá? A gente tem uma vasilha com água, tá? Mensagens numa vareta, claro que essas mensagens são dentro da vasilha, né? Tá? Mensagens numa vareta e uma tocha, tá? E obviamente a pessoa que transmite a mensagem. Tá? O sistema é um pouco complexo, eu vou tentar explicar para vocês, tá? Mas o sistema é assim. Tá? Então, a gente tem dois elementos envolvidos, né? Então, uma pessoa com uma tocha, outra pessoa com a tocha no outro lado, uma pessoa com uma vasilha de um lado e outra pessoa com a outra vasilha do outro lado. Tá? As vasilhas devem ser idênticas, tá? E a tocha, obviamente, deve fazer a questão de sincronização entre os dispositivos. Tá? Então, qual é a ideia? Tá? Se conhece as mensagens que estão dentro da vasilha e se conhece o enchimento de água que tem na vasilha. Você pode ver aqui pela mãozinha do cara aqui, ele está numa torneira, né? Então ele vai esvaziando essa vasilha e esse esvaziamento, né? Tá? Ele é sincronizado. Então qual é a ideia? Quem está transmitindo a mensagem em algum momento lá, vai lá e levanta a tocha. Diz que quer transmitir uma mensagem. E espera o outro lado lá levantar a tocha. Então, no momento que quem está transmitindo percebe que o outro lado está pronto para receber a mensagem, ele baixa a tocha. No momento que baixa a tocha, ele já também abre a torneira da vasilha. O outro lado lá percebeu que o outro baixou a tocha e abriu a torneira da vasilha também. Bom, o que acontece? Escorre água e esse nível de água, tá, está diretamente relacionado à mensagem que está sendo transmitida. Então, em algum momento lá, quem está transmitindo levanta de novo a tocha, tá, e fecha a torneira. Tá? O outro lado faz a mesma coisa, repete então, né? E aí o que acontece? Bom, a mensagem foi transmitida. O que foi transmitido? Bom, o nível de água de quem transmitiu, teoricamente, é o mesmo nível de água de quem recebeu. O que ele tem que fazer? Tá? Quem recebeu tem que ir lá e olhar na vareta e ver qual é a mensagem que representa aquele nível de água. Uma vez que foi percebido isso, e vocês veem aqui pelas plaquinhas aqui, né, representadas. Então, uma vez que se sabe aqui onde que a água parou, lê o bilhete e diz, opa, ele está pedindo ajuda para... pede água, ou está pedindo comida, ou está pedindo, sei lá, mande um representante. Deve ter um monte de mensagens desse tipo, tá? E quem transmitiu, então, sabe o que pediu, e quem recebeu lá, basta ler a mensagem e ou entregar ao destinatário ou retransmitir também, tá? Então também pode ser feita essa retransmissão, tá? É interessante que aqui, porque a mensagem não é mais binária, né? Ela pode ter várias possibilidades, tá? E quem tá de fora não necessariamente sabe o que está sendo transmitido, porque tem que ter justamente a informação do que está escrito nessas plaquinhas, ok? Então, interessante esse sistema, né? Desenvolvido pelo Enéas Tácticos em 360 a.C. Tá? Características: informa que trafega, é um sinal visual, convertido depois para nível de água. Tá? Qual é a distância? Depende das condições climáticas e do olho humano. Qual é o funcionamento? A mensagem é codificada
e níveis diferentes representam mensagens diferentes, a níveis de água, né? Tá? O conjunto de mensagens é pré-estabelecido pelos envolvidos, transmissor e receptor, tem que ser assim, né? Não pode ser porque o transmissor, as plaquinhas de transmissor serem diferentes do receptor, daí não vai dar certo a mensagem, então tem que ser exatamente igual, tem que ser pré-estabelecido, tá? E pode-se utilizar repetidores, se quiser, tá? Bom, um outro sistema, uma evolução, digamos assim, desse sistema do telégrafo hidráulico é o telégrafo de Políbios, tá? Políbios, tá, criou um sistema de codificação de mensagens, tá? Então, o que ele criou? Agora eu não quero mandar só mensagens pré-definidas, eu quero criar uma mensagem do zero, tá? A partir do zero mandar uma mensagem, tá? Então não preciso plaquinhas pré-definidas lá, alguma coisa assim. E o Políbios criou então esse telégrafo visual para mensagens genéricas. Qual é a ideia? Aqui está uma representação artística, tá? Que foi retirada da internet, então desse museu lá da Grécia, né? Qual é a ideia? Tá? A gente tem duas sequências aqui, né? De tochas, tá? Vocês podem ver aqui a sequência 1, aqui a sequência 1 e aqui a sequência 2, tá? E uma tocha extra aqui para sincronização, mesma coisa que tem no telégrafo hidráulico lá. Em algum momento alguém vai dizer, eu quero começar a transmissão. Quando o outro lá dizer que está pronto, aí sim é transmitida a mensagem, tá? Qual é a ideia? Essas duas sequências aqui, tá, codificam a mensagem letra por letra, de acordo com a disposição das tochas. Então vocês podem ver aqui tem 5 tochas desse lado e 5 tochas desse lado. Então se eu tenho 2 aqui e 3 aqui, quer dizer então 2, 3. Eu estou enviando a letra H. Tá? Professor, mas eu não quero enviar uma letra só, quero mandar uma coisa escrita. Tá? Como é que faz? Bom, para cada letra faz o esquema da tocha de novo. Tem uma tocha extra ali só para sincronização. Alguém mandou a letra, tá? Baixou a tocha lá e está sincronizado com o outro. O outro também baixou a tocha, leu lá qual é a letra que foi enviada e agora deu um tempo e o outro lá diz, está pronto para a próxima tocha? Está pronto para a próxima letra? Se estiver pronto para a próxima letra, o outro levanta, sincroniza de novo, manda outra letra. Obviamente, né, com outro conjunto, se for outro conjunto de letras. O interessante aqui, né, não é nem o sistema que de tochas já tinha, né, tá? É a questão da codificação das letras para mensagens genéricas. Essa é a ideia do Políbios. Tá? Características do Políbios, então, do telégrafo de Políbios. Qual é a informação que trafega? Sinais visuais que são convertidos para letras. Tá? Qual é a distância? Depende das condições climáticas do olho humano e distinguir o conjunto de tochas. Aqui é importante, né? Eu não posso enxergar um conjunto de tochas como uma única tocha, né? Eu tenho que enxergar individual, né? Então, talvez tenha que diminuir a distância ali entre as transmissões, ou usar um sistema de aperfeiçoamento visual, né? Como uma luneta, alguma coisa assim, para distinguir o número de tochas. Tá? Funcionamento. Posições dos dois conjuntos de tochas representa linha e coluna para cada letra da codificação de Políbios. Tá? E, bom, podem ocorrer problemas de sincronização. Tá? Pode ser que alguém perca uma letra ali, porque, bom, se eu for transmitir muitas letras, um ou outro lado cansa ou não vê que levantou direito a tocha, pode ser que se perca em uma e outra letra. Tá? Então, essas características do telégrafo de Políbios. Vamos ver o próximo? Então, o próximo evolução que eu chamo é de codificação de sinais, e aí a gente tem a questão do semáforo de Chapman, que a gente chama, então, é um telégrafo visual ou telégrafo óptico. Tá? A ideia é bastante semelhante ao de Políbios, só que aí não são utilizados tochas, tá? É utilizado esse mecanismo aqui, então, que é uma régua central com 2 derivações em cada ponta, ó, tá? E de acordo com a posição tanto da régua central quanto das 2 pontas móveis aqui, tá? Tem a codificação de letras, ó, tá? Então vocês veem, se a régua central está na horizontal e as 2 pontas
estão para cima, é uma letra A. Tá? Se a régua horizontal, tá nessa posição aqui, então, bom, vocês podem dizer aqui que está enviesado com a parte baixa para a direita, tá? E a parte alta na esquerda, e os dois flancos aqui para cima, então a letra B. E assim por diante, né? Que vocês podem ver, né? Então aqui está sendo sinalizado, se não me engano, vamos olhar aqui. Deve ser algo próximo que esse aqui, né? Então uma letra K, tá? Ok? É a ideia, né? Então essa aqui é a codificação do Chappe, tá? Aparentemente, quando o Chappe criou isso aqui, que é um francês, tá? Teve outros que criaram versões semelhantes, tá? E o Chappe ficou famoso, mas ele fez junto com o Robert Hooke, com o Richard Lowell e com o Edgeworth, tá? Todos eles usavam os telégrafos visuais com sinais, né? E aí tem a ideia, né? Sinais sendo enviados, né? Então eram 7 ângulos possíveis nos braços e 4 na barra, possibilitando uma transição de até 196 símbolos. Podia ser utilizado telescópios para aumentar a distância, né, de visualização entre os transmissor e o receptor, tá? E podia ser utilizado então iluminação à noite também para melhorar a visualização, ok? Interessante aqui que não eram só letras, também tinham sinais numéricos, né? Então aqui foi criado uma codificação alfanumérica, ok? Bom, características dos semáforos de Chappe, então, características semelhantes aos políbios, com alguns melhoramentos da evolução mecânica, tá? Qual é a informação que trafega? Sinais visuais representados pela posição angular do conjunto de 2 braços conectados a uma barra transversal, que é chamado de semáforo. São enviados caracteres alfanuméricos. Qual é a distância? Depende das condições climáticas e olho humano em distinguir o conjunto de elementos e símbolos com telescópios. Empiricamente, na época, utilizando esses telescópios, era de 12 a 25 km. Tá? Funcionamento, então, as posições de elementos e símbolos eram utilizadas para a transmissão desses elementos alfanuméricos. Tá? E, da mesma forma como de políbios, problemas de sincronização podiam ocorrer. Tá? Foi feito melhoramentos nesse sistema, colocando em estruturas altas, né, e fazendo as conversões, né, ou a mexida ali dos elementos da barra transversal e dos braços, também utilizando manivelas mecânicas, né, o que facilitava bastante, né, está colocado até na figura que eu apresentei antes, ok? Podia-se utilizar com lâmpadas para transmitir à noite também, tá? Vamos lá. Próxima evolução, e essa aí foi bem significativa, foi o uso de sinais elétricos, tá? Mesmo que sinais elétricos bem simples, né? Como se fossem pulsos, né? Elétricos, já dava para se utilizar a longas distâncias, né? Utilizando um condutor, né? Então essa evolução ficou mais presente no que a gente chama de telégrafo elétrico, que tem diversos inventores, tá? Que eu coloquei Samuel Finlay, Samuel Finlay, esquece, não era isso que eu queria dizer. Tá? Então tem diversos inventores de telégrafo elétrico, então eu fiz uma pesquisa aqui, mas não achei o primeiro, tá? Popularizou-se o telégrafo e o código inventado por Samuel Morse em 1832. Esse é o código Morse, todo mundo conhece, né? Interessante sobre o Morse, que o nome inteiro dele é Samuel Finlay Breese Morse, e ele não era engenheiro, não era um cientista, ele era um pintor, tá? Então, aqui a foto dele, tá? E foi ele que inventou o código Morse, tá? Que foi utilizado nos postes de telégrafos. Aqui está colocado, então, o chaveador do telégrafo elétrico, tá? E aqui o código Morse, representado por que a gente chama de pontos e travessões, tá?
de acordo com os pulsos ali, né? O ponto seria o pulso menor, o travessão o pulso maior, né? Então isso vai ficar mais claro agora nesse pequeno vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Sobre o código Morse, vai ficar bem claro. Telegraph lines have been cut for 2 days. I get crazy reports from every fool rancher who ever saw an Indian. How many bucks are missing? Santos says none of them are. He's got the scouts out checking. Who can be doing this? Renegades from the mountains? I got a verified report right here. Cattle stampeded at Willow Springs. Railroad bridge destroyed 30 miles away. Somebody knows how to hit us where it hurts. Bom, esse filme aqui é bem antigo, né, pessoal? Daí as atuações são meio esquisitas, né? Tu vê até que tem umas coisas que não fazem muito sentido, mas a ideia é que vocês queiram que vejam ali, né, para que serve o sistema de comunicação, né? Então, cortou a linha do telégrafo ali, né, não tem comunicação um com o outro, foi utilizado o telégrafo visual para tentar estabelecer uma outra linha de comunicação e mesmo assim o Apache ali atirou no telégrafo visual para não ser feita a comunicação, né? Bem interessante nesse ponto. Então, seguindo aqui. Então, vocês viram aqui, né? Essas representações. Telégrafo elétrico com postes, né? E o telégrafo visual através daqueles sistemas com espelho ali, né? Bom, tem outro exemplo de utilização do código Morse, tá? Eu encontrei nesse filme aqui, então, o 571, a Batalha do Atlântico, tá? Uma passagem bem interessante sobre o código Morse em submarinos, tá? Então, comunicação subaquática, né? Então, aqui eu vou passar para vocês esse trechinho. Não sei se o YouTube vai deixar, se não deixar, igual vou explicar para vocês como é que é o funcionamento mais para frente, ok? 150 meters. I hear Morse code. What the hell is it? Are they signaling us? What did it say it went? I am U-571. Destroy me. Bom, esse trecho do filme é interessante, né? Que, bom, tinha um prisioneiro lá, né? E o prisioneiro queria atrapalhar, né? A missão, né? Do U-571, né? O submarino, né? E aí ele tava batendo na parede lá com o sistema mecânico, né? Você sabe que bater na parede do submarino ali, metal, né? Metal cria ondas de choque lá no fundo do oceano e se transmite bem longe, né? E ele estava usando como essas batidas? Batendo e enviando uma mensagem em código Morse. Então qualquer outro submarino que estivesse ouvindo ali, né? Ia saber, opa, tem alguém transmitindo alguma coisa. Qual é o código que está usando? É o Morse que todo mundo utiliza. O que é? Bom, me destrói, eu sou o 571. Alguma coisa do tipo assim, né? Só para dizer que tá lá. Tá? Bem interessante esse sistema, né? Tem outros filmes também, né? Tá? Esses dias eu tava vendo ali que sequestraram um avião, né? E aí o pessoal que tava tentando salvar o sequestro, né? Pegou ele lá e foi no sistema elétrico do avião lá e tava mandando sinais luminosos do avião para outros caças que estavam ali na volta, né? Usando o código Morse também, né? Isso eu também podia colocar aqui numa aula, né? Não coloquei porque acho que já está mais que suficiente, tá? Mas a ideia é a utilização, então, do código Morse, que é um código que pode ser utilizado tanto para sinalização elétrica, sinalização mecânica, sinalização visual, ok?
Bom, aqui o telégrafo elétrico, né? Tá? Então, em algum momento na nossa evolução lá, antigamente, né? Era bastante comum ter as linhas, as ferrovias, né? Ligando cidades, comunicação para transporte, né? E para comunicação, junto com as ferrovias, os postes de telégrafos elétricos, né? Para comunicação. Tá? Tinha postos, né, de telégrafos antigamente, né, Telegraph Office, aqui vocês veem, e até, interessante também, tinha uma linha, um cabo, que foi erguido da Irlanda até essa península do Canadá aqui, tá, subaquático, tá, então, pelo fundo do mar, tá, para ligar justamente a comunicação de um telégrafo, tá, então, telégrafo elétrico, então, sinais elétricos eram enviados entre essa ilha do Canadá aqui e a ilha da Irlanda lá, tá? Para a comunicação entre os continentes da América do Norte e Europa, né? Então, bem interessante nesse sentido. Pode ser utilizado, inclusive, no fundo do mar. Tá? E foi feito isso, né? Bem interessante. Bom, características do telégrafo elétrico. Qual é a informação que trafega? Sinais elétricos de amplitude fixa e largura no tempo, né, variável, tá? E, bom, essas larguras, como eu falei, né, então é um dot, né, que é o ponto, ou é um dash, né, que seria o travessão, tá? Então, de acordo com essa largura no tempo, então, se é pi ou se é pi, né, faz bastante diferença, e aí é utilizado o código Morse para envio dessas letras, né? Tá? Qual é a distância? Depende das condições da rede elétrica e da atenuação, né? Tem limites físicos, né, para transmissão elétrica também, né? Tá? O funcionamento se dá através do chaveamento do interruptor, que provoca sinais sonoros, tá? Claro, né? Num alto-falante, né? Possibilita diversas possibilidades de mecanização para facilitar a codificação. Tinham lá rodas de código Morse, né, para facilitar, mesmo que alguém não soubesse fazer, já tinha um sistema mecânico lá que conseguia enviar, né, as letras, né, mesmo para alguém que não soubesse código Morse, né. Então, podia ser melhorado nesse sentido, né. E o código Morse pode ser utilizado em outros meios, como eu mostrei antes, né. Então, mecânico do submarino ali, né, no fundo do mar, ou visual lá no telégrafo visual, com os espelhos lá que eu mostrei no filme do Apache. Então isso é bastante possível. Certo, pessoal? Bom, próximo, né, evolução bastante interessante é a do Alexander Graham Bell, né, que em 1870 inventou uma forma de transmitir voz por meio elétrico. Bom, o meio elétrico já tinha, né, já tinha as postes de transmissão do telégrafo, tá? Então o meio elétrico já tinha, claro, tinha alguns problemas, né? Ia aumentar a largura de banda, né, para transmissão de voz, mas igual, dava para ser utilizado de alguma forma. E o que ele inventou, na verdade, ali foi o microfone. Tá? Então o microfone captava a voz humana e transmitia para sinais elétricos. Tá? O alto-falante lá também fazia a conversão de volta, né? Então, com a invenção desses dois, tá? E com a possibilidade de transmitir esse sinal pela rede elétrica, foi inventada o telefone. Tá? Então, características do telefone, qual é a informação que trafega? São sinais elétricos de amplitude e largura variável, aí muda tudo, né? Muda de acordo com o tom da voz que a gente está falando, o que a gente está falando, né? As frequências que a gente está falando, muda então tanto em amplitude quanto em frequência, tá? E é feita a conversão então eletromecânica em sinal elétrico, né? A distância depende de condições da rede elétrica. A gente sabe que tem limites isso, né? Então a gente não consegue transmitir infinito, né? Em algum momento lá a rede elétrica vai atenuar tanto o sinal que não é possível mais entender o sinal lá no receptor. Tá? Qual é o funcionamento? Pessoas falam em microfone que converte as vibrações mecânicas em sinais elétricos que são transmitidos na linha elétrica sem codificação. Tá?
No outro lado, um alto-falante converte sinais elétricos de volta em sinais mecânicos audíveis, ok? Então, pessoal, para não delongar muito a nossa videoaula de hoje, eu vou parar nesse instante aqui, então eu vou fazer em 2 partes essa evolução. Agora a gente para no telefone, tá? Na próxima videoaula a gente continua com o rádio, certo? Então, até a próxima videoaula, tá? Um abraço a todos e tchau!